O negro na formação social do Brasil. Para entender como essa parte da população brasileira, que é tão significativa, conflui junto de outros povos para formar o Brasil, a gente precisa entender de uma maneira um pouco mais ampla o papel desta população antes da chegada deles aqui no nosso território. Bangu, Batsambá, Bazombê, Bemba, Benbê, Bira, Boa, Bidikidiki, Zingi, Fuliru, Havu, Ema, Ima, Ude, Utu e Bocô, Canioca, Kaonde, Kubu, Kumu, Kwango, Lengola, Lokele, Lupo, Liwawa, Mambla, Mambole, Mumbuza, Nande, Nangoli, Bangoli, Ngombe, Nukumu, Nvanga, Pende, Popoi, Poto, Sango, Shi, Songo, Sukus, Tabwa, Chocoe, Teke, Tembo, Tetea, Tobope, Unganga, Vira, Wakuti, Yaka, Yakoma, Yanzi, Yeke, Yela. Esses são só alguns dos nomes de populações, de etnias do sul da África, que depois foram agrupados sob o nome de Bantus, sob a visão europocêntrica, né? Os Bantus e os sudaneses são os nomes que foram dados para diversas populações que tinham uma identidade comunitária própria e de independência, em muitos casos até conflituosos, né? Entre eles, que foram colocados primeiramente sobre esses nomes, né? Os Bantus, os sudaneses, e depois chamados simplesmente de negros durante esse processo de escravização. Tá? Se há registros históricos muito amplos de que a escravidão acontecia entre diversos povos, inclusive entre essas tribos, essas comunidades dos negros que a gente acabou de falar, é a partir do século VII que os muçulmanos vão iniciar um processo de tratar o povo negro como uma mercadoria. Então, a mercantilização dessas pessoas vai se iniciar através dos muçulmanos no século VII. Bom, no século XV, os brancos europeus não muçulmanos vão aprender essa técnica, digamos assim, aprender esse negócio e vão expandir internacionalmente, né? Os muçulmanos acabavam tendo a escravidão como algo restrito ao seu império, enfim, né? Mas no século XV, com o processo de colonização, a escravidão ela vai ter uma internacionalização, uma mundialização desse processo. O fato de ter acontecido essa escravidão contribui imensamente para o próprio fazer da colonização, no sentido de que é a exploração do trabalho dessas pessoas que permite a acumulação primitiva de capital. Bom, era algo que não faria muito sentido, não faz muito sentido e já não fazia na época, mas é necessário então buscar uma justificativa moral para transformar algo obviamente imoral em aceitável na sociedade. Isso vai acontecer buscando uma justificativa na Bíblia. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé, e destes foi povoada toda a terra. Começou Noé a ser lavrador e plantou uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e achou-se nu dentro da sua tenda. Cão, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-lhe sobre os seus ombros e, andando virados para trás, cobriram a nudez de seu pai.
tiveram virados os seus rostos, e não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos será de seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja Jeová, o Deus de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Dilate Deus a Jafé, e habite Jafé nas tendas de Sem, e seja-lhes Canaã por servo. Então aqui, gente, o filho viu o pai nu, o pai é o Noé, e aí o avô, que é o Noé, amaldiçoou o filho do filho, portanto o seu neto, a ser servo de todos os descendentes daqueles outros 2 irmãos, né? E esses filhos de Canaã, eles são considerados os povos da África, tá? Então, essa passagem bíblica acaba justificando, né, dando uma justificativa moral baseada ali nas Escrituras para a escravidão. Essa justificativa acaba levando à questão da naturalização, à questão da identidade entre raça e cultura, da qual talvez nós não tenhamos nos desvencilhado até hoje, né? Então, é a partir desse momento que vai ser pensado uma cor de pele, né, identificado aqui pela palavra raça, como sinônimo de um papel social, como sinônimo de uma forma de estar presente na cultura, que era a escravidão. A partir de então, é possível a gente falar sobre racismo. Racismo se entende como a noção de que existem raças superiores que terão o direito de dominar e de até eliminar outras raças, né? O racismo ele vai ser construído através de argumentos racionais, porém baseados e com a intenção fundamental de normatizar uma relação irracional, né? Mas essa parte da sua racionalização de algo irracional é importante para a gente entender a manutenção dessa ideia, desse conceito, por tantos séculos por entre os humanos, por entre a nossa espécie. Agora a gente precisa entender 3 termos bastante importantes: assimilação, negritude e panafricanismo. Para a gente entender isso aqui, a gente precisa pensar no sentido da relação de poder das diásporas, dessa saída dos negros da África e das suas comunidades, né? No ponto de vista deles, das suas comunidades, e no nosso ponto de vista da África como um todo. Bom, pensamos assim: há diversas diásporas, como a gente viu historicamente aqui, causadas pelo branco, com a intencionalidade do branco sendo o que prevalece, ou seja, tirar os negros das suas comunidades para usá-los como escravos no mundo todo, né? Na América em especial. Quando há essa intencionalidade, a presença do negro ela é considerada ok, tudo bem, contanto que ele fique no lugar de escravo dele, tá tudo bem, né? Quando eu passo, principalmente no século XX, após a Segunda Guerra, por um processo de descolonização, formulação dos direitos humanos e tudo mais, essa diáspora que tinha uma intencionalidade do branco, ela vai se transformar um pouco e surge a ideia da assimilação. Então, é a ideia que o branco diz que, na verdade, não houve ou não há uma colonização, mas sim um compartilhamento, uma extensão dos valores, né, dos brancos com relação aos negros. Mas vamos olhar o outro lado. Nesse momento, eu tenho o início de diásporas do negro que vai sair da sua comunidade, já dos seus países, né, que foram criados, não por eles, mas países que foram criados pelos europeus, e vai lá para o país do branco, certo? Tem, por exemplo, a possibilidade, né, de uma ex-colônia, de uma colônia
o cidadão da colônia, digamos assim, poder acessar o país colonizador. E quando chegam lá, percebem que essa assimilação, esse compartilhamento, essa extensão de valores tem limites claros. Eles não serão considerados como cidadão igual aos brancos, né? E é justamente essa diferença em como a presença do negro é percebida que dá um olhar externo para os negros sobre como eles são percebidos. E, na verdade, pouco importa para o branco qual é a comunidade, qual é a etnia que aquele negro faz. Ele é um africano, certo? E aí a própria população negra vai começar a entender que é preciso assimilar, e nesse aspecto o termo assimilação é correto, assimilar a visão externa que eles têm, que eles recebem, a uma efetiva organização, né? Surge então o termo negritude. O termo negritude está ligado a uma união sob o que para o negro não faz diferença nenhuma, que é a cor de pele, né? Então a cor de pele, que é algo que delimita o negro em relação ao outro, passa a ser uma referência para o próprio negro, né? O que, gente, pensa como isso não faz sentido. Eu não acordei hoje de manhã falando, nossa, eu sou moreno, ou sou branco, ou seja, isso não faz sentido pra gente. Mas os negros precisaram passar a pensar desse modo, porque o fato deles serem vistos desse jeito estava alterando dramaticamente a vida deles, né? Bom, e a negritude dá espaço para o surgimento de um panafricanismo. O panafricanismo é justamente o rompimento dessa visão de mundo comunitária, da etnia, que historicamente essas pessoas pertenciam, para poder se unirem e pensar soluções comuns para problemas comuns de todas aquelas etnias que existiam dentro da África, porém que eram completamente ignoradas e sequestradas do mesmo modo pelos brancos, como a gente viu aí desde o século XV. Beleza, gente?